Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para podermos começar a nossa reunião doutrinária e espiritual. Eu sou Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e vamos hoje analisarmos, interpretarmos, tentar entendermos um pouquinho mais sobre um capítulo do livro Religião dos Espíritos. Mas antes, vamos enchendo os nossos corações de muito amor, de muito reconforto, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos para podermos compreendermos e assimilar o Evangelho do Cristo. E vamos rogando-lhe que possamos realmente colocar em prática tudo o que aqui hoje nós ouvirmos. E vamos iniciando com a oração que o nosso próprio Mestre veio nos trazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um capítulo deste livro, Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre o item Servir a Deus. Reunião pública de 5/6/1959, questão número 673. Ele começa assim: em nome do amor de Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Então aqui Emmanuel vem nos dizer que realmente em nome de Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. O que ele quer dizer com isso? Vamos dar uma passada a mais nos itens para que possamos entender o que ele está querendo dizer que em nome de Deus nós acumulamos na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sobre a rúbrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Então, realmente, nós temos centenas de santuários, de cultos diversos, seja católico, seja evangélico, seja até mesmo espírita, que se espalham-se por todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. Então, esses monumentos, essas catedrais, essas basílicas, vêm, querer pretender honorificar a providência divina, ou seja, honrar, a providência divina. É assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com a variada nomenclatura. Então, existem várias casas de adorações com variados nomes diversos, Templos, palácios, templos estilos, templos museus, templos consagrações, templos claustros, templos troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra no alto dos montes são hoje relicários santuosos faiscantes de pedraria. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que os altares, para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade situavam em mesas de pedra. Hoje, no alto dos montes, hoje são relicários santuários faiscantes de pedrarias. Quantos santuários nós não vemos, com muitas pedrarias, com muitos ouros, com muito luxo. E para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores
e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Então, aqui ele já vem nos advertindo, né, que valem, né, por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Então, todo esse luxo, todo esse aparatos, né, são realmente posses materiais. E o que será que realmente nós devemos fazer? Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam assim o campo da própria fé. Então, o que a gente pode fazer? Longe de nós, né? Podemos criticar, nós não podemos criticar os irmãos que adoram assim, porque realmente hoje nós vemos muitos santuários, muitas basílicas, muitos templos bem luxuosos, com pedrarias, com ouros. Essas adorações, como o próprio livro aqui vem nos dizer, é mais para a posse material. Nós sabemos que Deus, que Jesus, não está se importando com esses ornamentos, né? Eles não se importam com isso, isso é uma certeza. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Então, se há uma intenção nobre e reta, ela vai ser, sim, sempre digna e respeitável. Então, mesmo que há esses adornos, mesmo que para Jesus e para Deus não tenha tanta importância, mas se a intenção for nobre, ela vai ser respeitável e vai ser digna. Contudo, em nós, reportando a interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Cristo, relegando-lhe as criaturas aos devãos da miséria e às sombras da enfermidade. Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretextos de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer as presenças dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-se o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de adrajos e soluçam de fome? Então, assim, será que realmente é valioso? Então, aqui ele vem dizer, para a nossa interpretação espírita, que é a expressão que exprime o pensamento do Cristo claro e simples, como honrar o Criador, relegando as criaturas aos desvãos das misérias e às sombras da enfermidade. É claro, toda adoração é válida se for digna e se for respeitável. Ok, mas nós não podemos fechar os olhos exatamente para isso. Se eu tenho um templo que está cheio de pedrarias, como é que eu posso fechar os olhos para os meus irmãos que estão passando fome? Para os meus irmãos que estão passando necessidade? E aí ele vem nos lembrar. Lembremos-nos de Jesus, o expoente maior na maior lealdade ao Senhor Supremo. Então, Jesus, ele foi o exemplo maior de lealdade ao Senhor Supremo, a Deus. Entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Então, Jesus, que era anjo entre os anjos, veio até nós num leito que foi rude, né, de estrebaria. Ele nasceu numa maneira mais simples possível, né, no meio ali dos animais. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Então, Cristo, ele desceu à terra já sendo um ser crístico. Ele teve todo um preparo que durou muitos anos para que ele pudesse diminuir a vibração dele para poder pisar na terra, para que nós não fôssemos tão impactados com a luz dele. Então, assim, e ele, mesmo assim, desceu ao mundo, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Veio ao mundo, sim,
em louvor do bem. Puro entre os puros é a esperança dos pecadores. Então ele era puro já, ele não tinha o que evoluir, né? Ele simplesmente veio para nos mostrar que há uma saída, que como, né, podemos evoluir, como que nós podemos galgar a nossa estrada evolutiva. Foi uma esperança para nós, que sim, ainda somos pecadores, que sim, ainda temos muitas coisas a melhorar, a procurar a nossa evolução de uma maneira mais reta, mais correta, mais humilde, mais caridosa. Mensageiro da luz, ele toma a direção dos que se afligem nas trevas. Ele veio, sim, ser um mensageiro da luz, tomando a direção dos que se afligem nas trevas. Então, Jesus veio, sim, nos trazer a luz, veio, sim, nos trazer exemplos, veio, sim, nos trazer um acalanto, para que realmente nós saiamos das trevas onde nós encontramos, para que possamos realmente enxergar o caminho da luz. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza, a fim de ser útil. Então ele nunca perguntou, nunca pediu realmente uma comprovação. Você é pobre? Então eu posso te ajudar. Não, até porque ele foi à casa de Zaqueu, que já tinha uma certa um certo dinheiro, né? E foi, tanto que muita gente o criticou quando ele foi até a casa de Zaqueu, e ele nunca realmente pediu esta comprovação. Você é pobre. Você precisa de ajuda porque o outro não. Ele veio para ajudar todo mundo. Ele veio para mostrar a todo mundo que somos iguais. Embaixador da harmonia sublime é remédio aos doentes. Embaixador da harmonia sublime é remédio aos doentes. Gente, Jesus é o nosso remédio, porque nós somos doentes. Nós estamos num planeta chamado Terra, onde nós podemos considerar esse planeta como um hospital. Então, se ele é um hospital, nós somos as pessoas doentes. Nós somos as pessoas que realmente precisamos do remédio. Precisamos do remédio do Cristo. Precisamos, sim, estar sempre em consulta ao seu evangelho, sempre pensando: aconteceu algo e eu não sei como reagir, e eu não sei como sair, como ter, qual é a solução que eu posso ter. Ou fui ofendido, ou fui magoado, ou fui ludibriado. Vamos procurar no Evangelho do Cristo. Como que eu posso reagir? Como uma pergunta que eu gosto muito de fazer: o que Jesus faria no meu lugar? Se Jesus estivesse aqui agora, vivendo a minha situação, como ele iria reagir? Qual seria a reação de Jesus? Essa é uma pergunta muito importante para nós fazermos quando estivermos em situações que não sabemos como reagir. O que Jesus faria no meu lugar? É complicado, obviamente, em muitos casos nós não vamos fazer o que Jesus faria, porque ainda, né, estamos muito longe, mais longe de ser o Cristo. E estamos, assim, como diz uma amiga minha, estamos bem longe de sermos a poeira da chinela dele. Então, ou seja, se a gente está longe de ser a própria poeira do chinelo de Jesus, imagina a gente ser Jesus. Mas ao menos termos ele como sim o nosso médico, como sim o nosso orientador, como sim o nosso professor, o nosso mestre, e pensar os ensinamentos dele, o que eu posso fazer quando eu estiver numa situação difícil. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Então, ele veio sim nos ensinar sobre a Boa Nova, né? Sobre o que nós podemos ter a esperança, né? De ter
dias melhores, de sabermos que nós vamos evoluir, da nossa estrada. Hoje a gente pode pensar assim, Simone, mas olha, eu erro muito, eu ainda tenho um sentido animalesco, eu ainda tenho aquela vontade, como eu vi um dia desses uma frase, né? É uma piada, né? Mas é uma frasezinha que faz a gente refletir. Porque, assim, é mais ou menos assim que a frase dizia. Eu tento ser uma pessoa espiritualizada, mas ao mesmo tempo ainda quero bater nas pessoas. Então, assim, realmente a gente tenta, a gente tá tentando evoluir, a gente tá tentando chegar num patamar onde muitas coisas não vão nos incomodar, mas ainda nos incomoda e ainda nós temos essa sensação de eu vou bater, né? Então a gente dá uma respirada funda, bebe a aguinha do Chico, que já foi falado várias vezes aqui em muitas palestras, né? Que é aquela aguinha que você bota um golinho na boca, espera, não engole, deixa aquele gole ali banhando a língua, espera aquela sensação de raiva passar e aí você engole, né? Para não soltar o que não deveria, porque muitas vezes a gente solta o que não deveria. É errado? A gente não sabe o que é errado e o que é certo. A gente sabe que, assim, se a gente fez e a gente viu, percebeu, se aquilo para nós, poxa, eu não deveria ter agido assim. Não se torture, apenas pense assim, poxa, eu não deveria ter agido assim, eu sei, eu errei, mas bola pra frente, é um aprendizado para mim, da próxima vez eu vou tentar me controlar, eu vou tentar remediar a situação, eu vou tentar não entrar na vibração, porque às vezes a gente entra naquela vibração de discussão com a pessoa, de desacato. Quando a gente vê, a gente falou o que não queria falar e já foi. Palavra dita não tem como não tem como ser desdita, né? Não tem como você falar, não, eu não disse isso. Ou então voltar a palavra para dentro da sua boca. Não tem, porque ela já foi falada. O que tem é a gente falar, bom, ele serviu de aprendizagem, eu não vou mais agir dessa forma, eu vou tentar me controlar, eu vou tentar respirar mais, né? Pedir discernimento, sabedoria a Deus, não força, porque daí a gente vai ter mais força para bater nas pessoas, mas ter o discernimento, a sabedoria, de ter o trato com as palavras, né? Justo dos justos deixa-se crucificar entre os malfeitores, para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Jesus, gente, a gente sabe que ele poderia simplesmente não ter se deixado crucificar. Ele tinha esse poder nas mãos dele. Deus também tinha esse poder na mão dele de não deixar o filho dele ser crucificado. Então, ele deixou-se crucificar entre os malfeitores para poder engrandecer entre os homens e o poder do perdão e a força da humildade. Engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade, para que nós possamos encarar o poder do perdão e a força da humildade, de sim perdoarmos mais, de sim sermos mais humildes. Conosco mesmo, que nós temos que começar a se perdoar, a ter humildade conosco mesmo. Porque como várias vezes eu já falei aqui, como várias vezes eu já vi várias pessoas daqui do nosso canal também falando, né? A gente não pode dar para o outro o que a gente não tem dentro da gente. Então eu preciso primeiro aprender a me perdoar para poder perdoar o meu irmão. E eu preciso primeiro ter a humildade comigo para ser humilde com o meu irmão. Porque o que nós vemos e enxergamos no próximo é o que tem de dentro da gente. Então, se eu ainda enxergo a maldade, se eu ainda enxergo a maledicência, se eu ainda enxergo o ódio, se eu ainda enxergo a raiva, se eu ainda enxergo o ciúme no outro, é porque isso vive dentro de mim. A partir do momento que eu enxergar o amor, a humildade, a caridade, eu vou estar tendo isso dentro de mim. Então, Jesus
se deixou crucificar para poder engrandecer entre os homens o poder do perdão. E a força da humildade, porque ser humilde tem uma força muito grande, gente. Mas não é só ser humilde da boca para fora. Não é só ser humilde na forma de se vestir, na forma de se falar, na forma de se viver, mas sim nas atitudes, nas palavras. Sim, isso é ter a humildade, ter a força da humildade. E saber perdoar, que é o essencial, é sabermos perdoar. Cultiva, pois, a tua fé, conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. E assim ele finaliza. Então, ele começa aqui dizendo o último parágrafo: cultiva, pois, a tua fé, conforme os ditames do seu coração. Então, ou seja, cultiva a sua fé da forma que você achar melhor, se for nobre e justa, como nós vimos no começo desta leitura, ok, sem problema nenhum. Mas não se esqueça de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Então, nós temos que ajudar, seja quem for, quando nós formos ajudar, sem interesse. E instruir, quando formos instruir alguém, sem afetação, sem ter aquele orgulho do tipo, olha, tá vendo ali, aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu, fui eu que ensinei. Eu ensinei ele a falar daquele jeito. Eu ensinei ele a agir daquela forma. Sem ter essa afetação. E sem ajudar com interesse. Porque às vezes a gente ajuda já pensando, eu vou ajudar, mas eu vou ter isso em troca. Eu vou ajudar, mas ele vai fazer isso para mim. Não. Ajuda sem desinteresse. Porque a retribuição, na maioria das vezes, não vai vir pela aquela pessoa pela qual você ajudou. E sim por uma outra que você não tem a mínima ideia de que um dia ela vai dar essa retribuição para você. Então, faça sem desinteresse, sem interesse, totalmente desinteressado. E instrua sem afetação, sem ficar com aquele orgulho, com aquela prepotência de que eu ensinei. Olha, tá vendo? Ele faz assim direitinho porque eu ensinei. Fui eu, se não fosse eu, ele não estaria fazendo isso. Então, tendo essas duas formas de ajudar sem interesse e instruir sem afetação, nós sabemos que é a maneira mais justa de agradar ao nosso Pai, de servir ao nosso Pai, sem nada de interesse. Então, meus irmãos, esta foi a nossa lição de servir a Deus. Então, vamos servir a Deus sem nenhum interesse, ajudando os nossos irmãos que estão no nosso caminho, seja quem for. Às vezes a gente pensa assim, Simone, mas poxa, eu estou numa situação tão difícil, eu não consigo ajudar ninguém. O ajudar, gente, não precisa ser financeiramente. Ajudar com um bom dia, ajudar com um sorriso, ajudar com um conselho, ajudar com um livro que você possa emprestar para a pessoa, ajudar com um carinho, uma palavra amiga, com olha, eu tô aqui, se precisar pode me chamar, se precisar pode contar comigo. Já é uma ajuda, já é um acalanto, a pessoa já se sente ajudada, já se sente assim, poxa, que bom, eu tenho com quem contar. Não precisa ser só financeiramente. Às vezes uma mensagem que você recebe, que você acha bonito, não guarda para você. De repente, você pode mandar lá para o seu grupo de amigos e ali no meio vai ter uma pessoa que realmente
precisava daquela mensagem. Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem e a gente manda lá para o nosso grupo de WhatsApp, manda para os nossos amigos, posta nas redes sociais e a gente recebe comentário: poxa, eu estava precisando disso hoje, obrigada. Nossa, essa foi para mim. Então, às vezes, uma simples frase que você achou bonita e você compartilhou, você já ajudou. Já acalentou aquela alma que precisava daquilo. E às vezes ajudou muito mais se você fosse ajudar financeiramente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a caridade é só a caridade material. Não, a caridade também é a caridade moral, é a caridade espiritual, é a caridade que você faz dando um ombro amigo, dando um ouvido amigo, porque às vezes a pessoa só precisa que você escute, sem criticar, sem apontar o dedo, apenas escutar. É só isso. Então vamos tentar refletir sobre essa passagem e entender o que é de fato servir a Deus. Então vamos novamente enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de muito reconforto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, esta oportunidade bendita de estarmos aqui estudando o Evangelho do Cristo e rogamos, podendo compreender, assimilar e, acima de tudo, colocar em prática o que aqui hoje nós ouvimos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem em paz e até uma próxima.